João encarava a sala silenciosa, seus olhos repousando nos quadros que cobriam as paredes. Havia fotos de toda a sua vida, mas eram como retratos de estranhos agora. Pequenos fragmentos de momentos que pareciam cada vez mais distantes. Aos 72 anos, João estava sozinho naquela casa grande e vazia, onde o único som que preenchia o ambiente era o tic-tac do velho relógio de parede. Ele pensava em como havia construído uma carreira sólida, dedicado cada minuto ao trabalho, e em como isso o tornara um homem bem-sucedido. Mas a que custo? Marcos, seu único filho, era agora um adulto com sua própria família, e o tempo que passaram juntos parecia tão escasso que mal sobravam lembranças claras. Enquanto João avançava na vida, a rotina e as obrigações acabaram por preencher todos os espaços, e o tempo com a família se transformara em algo quase invisível. Ele havia criado uma lacuna entre ele e Marcos, um vazio que se tornara tão habitual que já nem lhe incomodava. Mas agora, com a casa vazia e os anos pesando sobre seus ombros, esse vazio se tornava mais evidente a cada dia. Recentemente, João vinha sentindo um certo esquecimento em detalhes simples, onde havia deixado as chaves, o que tinha comido no jantar da noite passada. No começo, ele achava que era apenas o efeito da idade, um detalhe insignificante da velhice. Mas, com o tempo, esses lapsos tornaram-se mais frequentes, mais perturbadores. Sentia-se cada vez mais perdido em sua própria casa, como se a realidade escorregasse pelas frestas de sua mente. Um certo dia, ao procurar os óculos pela casa, lembrou-se de algo que há muito havia evitado: uma consulta médica. Era algo pequeno, pensava, mas o suficiente para trazer algum alívio. No consultório, enquanto esperava, ele folheava uma revista, tentando ignorar a sensação de que algo maior estava para acontecer. O médico chegou, simpático e profissional, fazendo-lhe perguntas e exames que pareciam rotineiros. João sentia-se desconfortável com a atenção aos detalhes, a precisão com que o médico observava seus movimentos e respostas. Após alguns minutos de análise, o médico o chamou para sentar-se. As palavras eram ditas com cautela, mas o diagnóstico foi direto: Alzheimer. Era como se a palavra ecoasse, reverberando em sua mente, embora ele estivesse quieto. João sentiu uma pressão no peito, uma mistura de medo e confusão, enquanto o médico explicava o que isso significava. A notícia o desarmou completamente. Alzheimer. Ele repetia a palavra em sua mente, tentando absorver o significado. O caminho de volta para casa parecia mais longo do que o normal. João dirigia em silêncio, as mãos tremendo levemente no volante enquanto sua mente tentava processar a notícia. Ele sempre ouvira falar da doença, mas nunca imaginara que ela se aproximaria de sua vida dessa forma, atingindo-o em cheio. Ele pensava no futuro, um futuro que agora parecia ainda mais incerto, como uma névoa densa que encobria todos os detalhes. Os lapsos de memória que até então pareciam inofensivos, agora o apavoravam, pois indicavam o início de algo que ele não podia controlar. Ao chegar em casa, deixou as chaves na mesa e se acomodou na poltrona da sala, aquela que sempre usava para ler os jornais e beber seu café da manhã. As paredes ao redor pareciam de repente cheias de lembranças pesadas. Era como se as fotos nas molduras tivessem novas perguntas para ele. Sua mente, um redemoinho de pensamentos, voltava-se para Marcos e para tudo o que ele não havia feito como pai. Ele se perguntava: como seria lembrado? O que deixaria para trás? Aquela noite foi longa, os pensamentos corriam livres e o peso dos arrependimentos começava a se acumular, sufocando-o. Ele se lembrava das desculpas que dera a Marcos quando este era ainda um menino, das promessas quebradas, dos aniversários e eventos perdidos por causa do trabalho. Pensou nas poucas vezes em que Marcos pedira para ele ir aos jogos escolares e de como sempre priorizara uma reunião ou um projeto. De repente, o passado se desenrolava com uma nitidez dolorosa, e ele sentia como se estivesse perdendo a oportunidade de fazer as pazes consigo mesmo e com o filho. Ele sabia que havia feito muitas escolhas que colocaram sua família em segundo plano, mas agora, com essa nova realidade se aproximando,
Sentia que, se não agisse rápido, a doença o levaria antes que pudesse tentar fazer as pazes com o filho. João passou o restante da noite acordado, revisitando cada decisão, cada momento em que poderia ter sido mais presente. E não foi. Com o amanhecer, uma ideia se formava em sua mente. Ele precisava tentar, pelo menos uma vez, se reconectar com Marcos e Pedro. Sabia que seria um caminho longo e difícil, mas também sabia que, mesmo com Alzheimer, precisava fazer o possível para deixar algo positivo. João respirou fundo ao se levantar naquela manhã. A ideia de enfrentar o passado e procurar o filho e o neto parecia um misto de necessidade e medo. Ele sabia que, se não fizesse isso agora, as oportunidades iriam escorrer entre seus dedos, tal como a própria memória. Entre um café e um olhar perdido na janela, decidiu que começaria com uma ligação para Marcos. Pegou o telefone, hesitante, e discou o número que conhecia de cor. Por alguns instantes, o som do toque parecia eterno, cada sinal de chamada reforçando seu receio. Quando finalmente ouviu a voz do filho do outro lado, um misto de emoções tomou conta dele. Marcos atendeu de forma cortês, mas distante, como se estivesse falando com um colega e não com o próprio pai. Eles não trocavam mais do que palavras formais há meses, talvez anos, e João percebeu o quanto o tempo e as barreiras construídas por ele mesmo os tinham afastado. Oi, Marcos. É o pai, começou João, tentando não transparecer a insegurança. Houve um breve silêncio, mas logo a resposta veio, meio relutante. Oi, pai. Como você está? João suspirou, buscando coragem nas poucas palavras que havia preparado para aquele momento. Explicou que estava preocupado com sua saúde, que precisaria de algum apoio, e mencionou o diagnóstico. A palavra Alzheimer soou pesada na conversa, uma surpresa que mudou o tom da voz do filho. Marcos ouviu, hesitante, mas não escondeu a surpresa. Pai, eu não sabia, disse, a voz contendo um toque de compaixão misturado com a cautela. João aproveitou a deixa e, sem muita habilidade, sugeriu um almoço, um encontro, para conversarem com calma. Após uma pequena pausa, Marcos concordou, sem muita convicção, mas o suficiente para que João sentisse uma centelha de esperança. No dia marcado, João se arrumou como se estivesse indo para uma reunião importante, tentando parecer calmo, enquanto o coração batia acelerado. Quando chegou ao restaurante, viu Marcos já à mesa, mexendo no celular. Ao se aproximar, notou como o filho tinha traços de cansaço em seu rosto, um reflexo da vida corrida que ele mesmo levara anos atrás. A conversa começou hesitante, com ambos comentando sobre o tempo e assuntos neutros, até que João, quase sem pensar, decidiu abrir o coração. Ele falou sobre o medo de perder suas lembranças, sobre a solidão que sentia e sobre como sempre valorizara o trabalho acima de tudo, achando que assim estaria cuidando da família. Admitiu, com a voz embargada, que agora percebia que isso o havia afastado de quem realmente importava. Marcos ouviu em silêncio, sem interromper. Era como se cada palavra fosse absorvida e, ao mesmo tempo, estranha para ele. Depois de um momento, Marcos finalmente quebrou o silêncio. Pai, eu entendo o que está dizendo, mas foram anos, muitos anos, em que você estava sempre distante. Não é fácil esquecer isso. A sinceridade e a dor na voz do filho eram inegáveis, e João sentiu o peso de cada palavra. Contudo, o fato de estarem ali, naquele momento, era um pequeno passo, um passo na direção de algo que, até então, parecia inalcançável. Ao final do almoço, João sugeriu que gostaria de ver o neto. Pedro, Marcos hesitou, mas acabou aceitando. Vou conversar com ele. Pedro sempre quis conhecer melhor o avô, disse, e essa frase fez o coração de João se aquecer, como um lampejo de esperança em meio à sua escuridão crescente. Ao retornar para casa, João sentiu um peso sair dos ombros. Sabia que o caminho seria difícil e que as feridas não cicatrizariam de um dia para o outro. Mas aquele primeiro passo havia sido dado. A casa parecia menos vazia ao entrar. E, pela primeira vez em muito tempo,
João se permitiu um sorriso tímido. Ele sabia que estava em uma corrida contra o tempo, mas agora com um propósito maior. Nos dias seguintes, João aguardou ansiosamente o próximo encontro com Pedro. Ele tentava controlar as expectativas, mas não conseguia evitar o nervosismo. Esse encontro com o neto representava muito mais do que ele podia expressar em palavras. Era uma chance de construir algo real, algo que ele não havia conseguido com Marcos. Finalmente, o dia chegou. João se encontrou com Marcos e Pedro em um parque próximo, onde os dois já o aguardavam. Pedro, com seus 15 anos, observava o avô com curiosidade, e João, por sua vez, sentiu o peso da responsabilidade de construir uma boa primeira impressão para alguém que sempre viveu à sombra de sua própria distância emocional. Era um desafio enorme tentar se mostrar como uma figura calorosa e interessada. Ele sabia que Pedro não tinha nenhuma memória significativa dele, e isso o deixava com uma mistura de medo e esperança. "Oi, Pedro. É bom te ver", disse João, com um sorriso hesitante. Pedro sorriu de volta, um pouco tímido, mas a curiosidade nos olhos do neto o encorajou. Começaram com uma conversa simples, comentando sobre a escola, esportes e outros assuntos leves. João ouviu atentamente cada palavra, esforçando-se para se lembrar dos detalhes que o neto compartilhava, como um exercício para manter as memórias vivas e mostrar que estava ali, presente. Após algum tempo, Pedro perguntou, com uma expressão curiosa: "Vovô, como era a sua vida quando você era jovem?" João se surpreendeu com a pergunta, mas viu nela uma oportunidade de se abrir e compartilhar histórias. Ele começou a contar sobre sua infância, as aventuras que tinha nas ruas do bairro onde crescera, os sonhos que carregava antes de o trabalho e as responsabilidades o consumirem. Pedro ouvia atentamente, fascinado pelas histórias que o avô trazia do passado, como se ele estivesse descobrindo uma parte esquecida da família. A conversa fluiu de maneira surpreendentemente natural, e João se viu imerso em um misto de lembranças e sentimentos. A certa altura, tirou do bolso uma antiga foto que encontrara, em que ele, ainda jovem, segurava Marcos nos braços, sorrindo para a câmera, com o entusiasmo de quem acreditava que o mundo estava ao seu alcance. Pedro segurou a foto com cuidado, observando o rosto de seu pai, ainda criança, e de seu avô, sorridente e cheio de vida. "Você e meu pai pareciam tão felizes", comentou Pedro, pensativo. A frase ecoou dentro de João, como uma lembrança do que ele perdera. Sim, ele havia sido feliz, havia tido momentos de alegria ao lado de Marcos, mas permitira que o trabalho e a ambição tomassem conta de tudo, afastando-o das pessoas que mais amava. No entanto, ali, naquele parque, ou ao lado do neto, ele sentiu que de alguma forma ainda podia fazer a diferença. Depois de algumas horas, o encontro chegou ao fim, mas não sem deixar um impacto profundo. Pedro se despediu do avô com um abraço espontâneo, e João segurou o garoto com uma ternura que ele nem sabia ser capaz de expressar. "Foi bom te ver, vovô. Espero que possamos fazer isso de novo", disse Pedro com um sorriso. João acenou, contendo a emoção que lhe tomava o peito. "Sim, Pedro, vamos nos ver mais vezes, com certeza", respondeu, com a voz levemente embargada. Ao ver o neto se afastar ao lado do pai, João sentiu que esse era o início de algo que poderia dar sentido aos seus dias que ainda restavam. Ele sabia que a estrada seria longa, mas pela primeira vez, sentiu que tinha um motivo real para continuar lutando. Enquanto caminhava para casa, João percebeu que, com o Alzheimer avançando aos poucos, cada lembrança e cada momento tornavam-se ainda mais preciosos. Esse encontro com Pedro reacendera nele um desejo de ser uma figura de amor e apoio, de criar novas lembranças que eles pudessem guardar, mesmo quando ele próprio começasse a esquecê-las. E ao atravessar a porta de sua casa, sentiu-se mais leve, carregando consigo a promessa de um novo começo. Os dias que se seguiram ao encontro com Pedro foram de uma leveza inesperada para João. Sentia que, pela primeira vez em muito tempo, havia algo pelo qual esperar. Ele tentava manter-se presente, focado nos pequenos detalhes da vida, pois sabia que cada momento importava. Mesmo assim,
A sombra do Alzheimer continuava ali, lembrando-o de que o tempo era um luxo que ele não possuía. Marcos e Pedro o visitavam aos finais de semana, e cada encontro parecia fortalecer o vínculo entre eles. Certa tarde, Pedro trouxe consigo um antigo álbum de fotos, um presente que João jamais imaginou receber. Ao folhear as páginas, viu momentos de sua própria vida e de Marcos, memórias que haviam sido negligenciadas em seu coração. A cada página virada, as imagens traziam de volta sentimentos, e ele se permitia reviver cenas do passado, algumas das quais nem sabia que ainda estavam guardadas em sua mente. Em uma foto, Marcos era um menino, correndo descalço pelo quintal da casa de infância. Ao ver a imagem, João sentiu uma pontada de dor e arrependimento. Aquela lembrança o transportava a um tempo em que ainda era possível ser o pai presente que Marcos precisava. Ele se lembrava de como sempre adiava momentos com o filho, pensando que teria mais tempo no futuro, mas agora via que o tempo era o bem mais precioso que havia deixado escapar. Pedro, ao notar a expressão do avô, que segurava a foto como se estivesse prestes a perder aquele momento para sempre, perguntou: "Vovô, você sente falta de alguma coisa?" João, com um olhar triste, respondeu em tom baixo, mas honesto: "Sinto falta de tudo que não vivi." Aquela confissão silenciosa foi um passo decisivo, tanto para ele quanto para Pedro, que passou a entender mais profundamente o que seu avô estava tentando reconstruir. Em meio àquelas memórias, João começou a contar histórias de sua própria infância, de sua juventude e de como se apaixonara pelo trabalho, acreditando que seria a sua melhor maneira de cuidar da família. Pedro e Marcos o ouviam, descobrindo aspectos de sua vida que até então pareciam desconhecidos. João falava com a sinceridade de quem não tinha mais nada a esconder, e aos poucos, suas palavras iam dissolvendo o muro que existira entre ele e Marcos durante tantos anos. Quando chegaram ao final do álbum, Pedro tirou uma última foto da caixa. Era uma imagem de João, ainda jovem, ao lado do pai, em um momento de cumplicidade que ele mal se lembrava. Ele tocou a foto com cuidado, como se pudesse de alguma forma capturar a conexão que aquela imagem representava. Aquela lembrança trouxe uma nova perspectiva para João. Ele ainda tinha a chance de criar um legado de amor, algo que seu filho e neto poderiam carregar no futuro, mesmo quando ele não estivesse mais presente. Os encontros com Marcos e Pedro continuaram, e cada visita parecia deixar marcas de uma reconexão lenta, mas poderosa. Marcos já não se mostrava tão distante, e João percebia, nos pequenos gestos do filho, uma abertura para deixá-lo entrar. A presença de Pedro os aproximava, e juntos, eles recriavam momentos e fortaleciam os laços que João sempre sonhara. Ao final de uma dessas tardes, Marcos tomou coragem para abrir o coração. "Pai, você nunca soube, mas eu esperei por momentos como esses durante toda a minha vida. Eu só não sabia que ainda podia ter essa chance." As palavras do filho tocaram João de maneira profunda, e ele segurou a mão de Marcos com força, o olhar carregado de emoções que não cabiam em palavras. Ali, sentiu-se perdoado, e o vazio que carregava em seu peito começou a ser preenchido com um amor genuíno, sincero e arrependido. João sabia que a jornada ainda não estava completa e que o tempo seguia implacável, mas ele já não temia o que estava por vir. Persbera-se-o. Enquanto tivesse a chance de se conectar e criar memórias ao lado de sua família, sua vida ainda teria sentido. Ele sabia que, mesmo que sua mente viesse a falhar, os sentimentos compartilhados permaneceriam gravados nos corações de Marcos e Pedro. Com o passar das semanas, João e Pedro desenvolveram um laço profundo, algo que ele jamais tivera com Marcos quando jovem. Cada conversa, cada história contada parecia criar um fio invisível, unindo-os de uma maneira que transcenderia o tempo. João sabia que, com o avanço do Alzheimer, as lembranças se tornariam cada vez mais escassas, mas sentia que aquele vínculo, forjado pelo amor e pela cumplicidade, jamais seria totalmente apagado. Em um domingo ensolarado, Marcos sugeriu que os três passassem o dia juntos em um parque, onde costumavam ir quando Marcos era criança. Ao chegar ao local,
João foi invadido por uma onda de nostalgia, lembrando-se das poucas vezes em que estivera ali com o filho. Ele se arrependera tantas vezes de não ter sido mais presente na infância de Marcos, mas agora, com Pedro, sentia como se estivesse, de certa forma, se redimindo. Enquanto passeavam pelo parque, Pedro puxou o avô para perto e, com uma câmera em mãos, sugeriu que fizessem algumas fotos juntos. João riu, um riso genuíno e raro, e deixou-se levar pelo momento. Eles tiraram fotos juntos, fazendo poses engraçadas e sorrindo como se fossem amigos de longa data. João percebeu que aqueles momentos simples tinham um poder imenso. Eram pequenos fragmentos de felicidade que ele poderia levar consigo, mesmo quando a mente começasse a falhar. Após a sessão de fotos, sentaram-se em uma área tranquila, onde Pedro perguntou a João sobre o trabalho que o afastara tanto da família. Vovô, você se arrepende de ter trabalhado tanto? João ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre a pergunta. Então, com um tom de voz suave, respondeu: acho que fiz o que achava certo na época, mas, olhando agora, vejo que o verdadeiro sucesso não está em prêmios ou reconhecimento, e sim nos momentos que você compartilha com quem ama. Marcos ouvia as palavras do pai com atenção, como se cada frase fosse uma peça de um quebra-cabeça que finalmente se encaixava. Percebia que, mesmo com as falhas do passado, João agora se esforçava para fazer as pazes consigo e com a família. Sentia que aquele era um momento de reconciliação, uma chance de entender o pai de uma forma que jamais havia permitido. Enquanto o sol começava a se pôr, os três decidiram fazer uma última caminhada pelo parque. João andava devagar, contemplando a paisagem, enquanto Marcos e Pedro o acompanhavam de perto. Ele sentia a mão do neto segurando a sua, e esse simples toque o fazia sentir-se amparado e protegido. Era como se, finalmente, ele estivesse onde deveria estar, com as pessoas que realmente importavam. Antes de irem embora, Pedro propôs uma última foto de família os três juntos. Para registrar aquele dia, João aceitou com um sorriso. Era mais do que uma foto, era um símbolo do que haviam construído. Um momento de união que superava qualquer lembrança perdida. Quando Pedro clicou a câmera, João fechou os olhos por um breve segundo, tentando gravar aquela imagem em seu coração. Ao retornarem para casa, João se despediu de Marcos e Pedro com um abraço longo e caloroso. Sentiu-se em paz, como há muito tempo não se sentia. Sabia que sua memória poderia falhar, que o Alzheimer roubaria dele muitos momentos, mas sente que enquanto o amor entre eles fosse verdadeiro, essas lembranças permaneceriam vivas nos corações de sua família. Aquele dia fora mais do que uma simples visita ao parque. Fora a concretização de uma jornada de reconciliação e de amor. João sabia que, de algum modo, deixaria um legado de ternura e compreensão para Marcos e Pedro. Ele estava finalmente em paz, pronto para enfrentar o que viesse, sabendo que seu esforço para reconstruir laços perdidos havia valido cada instante. João aguardava ansiosamente o próximo encontro com Marcos e Pedro, certo de que aos poucos estavam construindo um vínculo verdadeiro. Ele sabia que esses momentos preciosos poderiam se tornar frágeis com o tempo, especialmente com o avanço do Alzheimer. A doença já começava a se manifestar de forma mais notável, pequenos esquecimentos aqui e ali, frases que fugiam de sua memória em meio a conversas e objetos deixados em locais inusitados pela casa. Em um jantar em família, João se esforçava para manter o foco e ser participativo, mas os lapsos se tornaram inevitáveis. Durante a conversa, Marcos relembrou um jogo de futebol que eles haviam assistido juntos. Mas João, embora tentasse, não conseguiu recordar os detalhes. Ele se viu envergonhado, tentando esconder a frustração com um sorriso disfarçado. Marcos notou, e sua expressão se fechou, o que só aumentou o constrangimento. Pai, você não lembra mesmo? Marcos perguntou, meio descrente, mas com um toque de decepção na voz. João queria tanto agradar e se mostrar presente que, por um momento, inventou uma resposta vaga, mas logo percebeu o erro.
Pedro, sentindo o desconforto do avô, tentou desviar o assunto, trazendo algo novo à conversa. Mas João, ciente do peso da situação, decidiu ser honesto com Marcos. Com a voz baixa, ele disse: Filho, minha memória, ela não é mais como antes. Às vezes, tenho dificuldades para me lembrar de detalhes, mas isso não significa que não me importe. Eu quero estar aqui com vocês, mesmo que nem sempre consiga recordar o passado com clareza. Marcos pareceu absorver a declaração, sem responder de imediato. Para ele, era difícil aceitar que o pai, aquele homem antes forte e invencível, agora enfrentava um desafio tão debilitante. Mas ao olhar para Pedro, que segurava a mão do avô com gentileza, ele começou a perceber que o esforço de João era sincero. Após um longo silêncio, Marcos quebrou a tensão com um sorriso fraco e, numa tentativa de reconciliação, sugeriu que eles folheassem o álbum de família juntos, uma atividade que pudesse ajudar João a reviver memórias sem a pressão de recordar tudo. Eles passaram a noite juntos, rindo de fotos antigas e compartilhando histórias, e João se sentiu acolhido, mesmo em meio à fragilidade da própria memória. Aquele jantar marcou uma nova etapa na relação entre João e sua família. Embora as dificuldades e os esquecimentos se fizessem presentes, o esforço de Pedro e Marcos em compreender e aceitar o avô era um sinal de que estavam dispostos a trilhar esse caminho ao lado dele. E, para João, essa aceitação era tudo o que ele precisava para continuar sua jornada de reconexão. Nas semanas seguintes, as visitas de Pedro e Marcos se tornaram mais frequentes, e cada encontro era uma oportunidade para João revisitar o passado e partilhar momentos preciosos com a família. Certo dia, Pedro chegou à casa do avô com um antigo álbum de família que Marcos havia guardado. As páginas estavam cheias de fotos que João mal se lembrava, retratos de sua juventude e da infância de Marcos, que traziam de volta uma enxurrada de emoções. Enquanto folheavam as páginas juntos, João sentiu uma mistura de nostalgia e arrependimento. Em uma das fotos, ele viu um retrato seu e de Marcos, quando este ainda era criança, uma imagem que o trouxe de volta a um tempo em que ainda tinha a chance de ser um pai presente. Ele tocou a foto com um carinho quase reverente, e Pedro, observando a expressão do avô, percebeu o peso daquele momento. Vovô, como era a sua vida antes de eu nascer? Pedro perguntou, com curiosidade genuína. João sorriu e começou a compartilhar histórias de sua infância e juventude, episódios que ele há muito não contava a ninguém. Falou sobre como conhecer a avó de Pedro, sobre os primeiros anos do casamento e os sonhos que tinha antes de se afundar no trabalho. Marcos e Pedro ouviam atentamente, encantados com as histórias e surpresos ao descobrirem um lado de João que jamais imaginaram. Enquanto conversavam, João sentiu algo que há muito não experimentava, a menos a sensação de ser verdadeiramente compreendido. Era como se aquelas histórias esquecidas, carregadas de detalhes e emoções, ajudassem a resgatar partes de sua própria identidade. Ele percebia que, ao compartilhar essas memórias, não apenas revivia momentos felizes, mas também construía novas lembranças ao lado do filho e do neto. Durante a tarde, Pedro encontrou uma foto especial, João e seu próprio pai, em um momento de cumplicidade. Observando a imagem, João lembrou-se de como admirava o pai e do orgulho que sentia em seguir seus passos. Você amava muito o seu pai, né, vovô? Perguntou Pedro, com um toque de ternura na voz. Sim, Pedro, eu o amava muito. E sabe, sempre achei que o sucesso estava em ser como ele. Mas hoje, olhando para trás, vejo que o verdadeiro sucesso está aqui, em compartilhar esses momentos com vocês. As palavras saíram com sinceridade, e tanto Pedro quanto Marcos perceberam o quanto João estava tentando ser o pai e o avô que sempre quisera ser. Aquela tarde se transformou em um dos dias mais especiais para João. Ele sentiu que, ao compartilhar essas lembranças, estava construindo um legado afetivo, algo que permaneceria com Pedro e Marcos,
mesmo quando sua memória começasse a falhar. Ao final do dia, ele se despediu de ambos com um abraço caloroso, sentindo que aos poucos estava transformando seus arrependimentos em um novo começo. Para João, aquele álbum de fotos não era apenas um objeto cheio de imagens, era um símbolo do que ele ainda poderia construir. E, com cada página folheada, ele renovava a promessa de estar presente, de se esforçar para ser uma figura amorosa e presente para sua família, mesmo que a lembrança dos dias fosse, um dia, perdida em sua mente. Depois de semanas de encontros repletos de memórias compartilhadas, João percebeu que havia chegado o momento de ter uma conversa sincera com Marcos. Ele sabia que, para que a reconciliação fosse completa, era necessário abrir o coração e confessar os arrependimentos e erros que havia cometido. Guardar os sentimentos já não fazia sentido, especialmente agora que o tempo parecia escasso e incerto. Em um sábado, João convidou Marcos para jantar em sua casa. Pedro estava na casa de amigos, o que deixava espaço para uma conversa íntima entre pai e filho. Os dois se sentaram à mesa e João serviu o jantar, tentando disfarçar o nervosismo que lhe tomava o corpo. Entre garfadas e pequenos comentários, o silêncio logo tomou conta do ambiente, criando a atmosfera necessária para o que estava por vir. Respirando fundo, João olhou para o filho e começou a falar, as palavras saindo com dificuldade, mas carregadas de sinceridade. Marcos, eu sei que não fui o pai que você precisava. Eu sempre achei que estava fazendo o melhor ao trabalhar tanto, mas agora vejo que estava errado. Eu devia ter estado ao seu lado, nos momentos importantes, nas vezes em que você precisou de mim. Marcos o encarava, em silêncio, mas os olhos revelavam uma mistura de surpresa e emoção. Ele ouvira o pai pedir desculpas de maneira tão aberta poucas vezes, e aquela franqueza o desarmou. João continuou, contando como havia priorizado o trabalho na esperança de proporcionar uma vida melhor, mas que isso o havia cegado para as necessidades emocionais de Marcos. Eu sinto muito, filho, por tudo que deixei de fazer, por todas as promessas quebradas e por cada ausência. Sei que não posso voltar no tempo, mas quero que saiba que estou tentando, e que você e Pedro são as coisas mais importantes da minha vida agora. Marcos levou alguns segundos para processar o pedido de desculpas, e embora ainda sentisse a dor das ausências do pai, notava algo diferente no olhar de João. Aquela vulnerabilidade era nova, e pela primeira vez em anos, ele via seu pai como alguém humano, com falhas e arrependimentos que não cabiam mais em palavras. Pai, eu esperei muito por esse momento. Sempre achei que você nunca entenderia o quanto me machucou, mas agora vejo que você está tentando. E de verdade isso significa muito para mim, respondeu Marcos, a voz carregada de emoção. João sentiu um peso imenso ser aliviado ao ouvir as palavras do filho. Acuiu o perdão. Embora implícito, era um convite para um novo começo. Ambos se permitiram um momento de silêncio, onde as barreiras emocionais finalmente se desfaziam. No final da noite eles se abraçaram, um gesto simples, mas que representava muito mais do que qualquer palavra dita. A partir desse momento, João e Marcos começaram a se ver não mais como figuras distantes, mas como pai e filho, unidos pela compreensão e pelo desejo de reconstruir o que ainda fosse possível. Para João, aquele foi o momento mais significativo de sua vida, um marco que lhe deu a paz que ele tanto buscava. Com o relacionamento entre João e Marcos finalmente em um ponto de reconciliação, os encontros familiares passaram a ter um novo significado. Não eram mais tentativas hesitantes de aproximação. Agora, cada momento compartilhado tinha um propósito especial, como se cada sorriso e cada palavra fossem uma extensão do amor que estava, pouco a pouco, restaurando aqueles laços. Marcos e Pedro começaram a visitar João com mais frequência, e o tempo que passavam juntos tornou-se uma rotina que todos passaram a valorizar. Certo dia, Pedro sugeriu que os três fizessem um passeio ao ar livre, algo que o avô poderia aproveitar enquanto sua saúde permitisse.
Decidiram por um parque onde Marcos costumava brincar quando criança. João se lembrava vagamente dos finais de semana em que trazia o filho para aquele lugar, embora a maior parte das memórias estivesse perdida em meio às lacunas da doença. Ao chegarem ao parque, João sentiu o calor familiar de estar ao lado de sua família. Caminharam devagar, rindo e compartilhando lembranças, e até Pedro, que ainda estava conhecendo o avô, começou a perceber o valor daquele vínculo. Eles tiraram fotos juntos, riram de piadas, e João, pela primeira vez em anos, sentiu-se plenamente presente, como se as sombras do passado estivessem, por fim, desaparecendo. Durante uma pausa, Pedro trouxe um piquenique improvisado, sanduíches e bebidas que ele mesmo preparara. João, tocado pelo gesto, expressou sua gratidão, com um sorriso que não precisava de palavras. Eles sentaram-se em um banco, sob a sombra de uma árvore, observando as crianças correndo ao redor, e João percebeu como aquele momento estava repleto de simplicidade e paz. Ele se sentia exatamente onde devia estar. Enquanto conversavam, Pedro fez uma pergunta inesperada. Vovô, como você acha que vai se lembrar desses momentos se não tiver a memória deles? João, pego de surpresa, sorriu e respondeu com sinceridade. Eu posso esquecer as imagens, as palavras, mas o que eu sinto aqui dentro nunca desaparece. Vocês estão no meu coração, e é aí que essas lembranças vivem, mesmo que minha mente fale. Marcos e Pedro se entreolharam, compreendendo a profundidade da resposta. Eles sabiam que a doença não poderia ser revertida, mas também sabiam que poderiam construir um legado afetivo, algo que resistiria ao tempo e ao esquecimento. Aquel Park, com suas árvores e risos ao fundo, tornara-se um lugar especial, um símbolo da união que estavam recriando. Antes de irem embora, tiraram uma última foto juntos, João entre Marcos e Pedro, os três com expressões de alegria e cumplicidade. Para João, aquele registro era mais do que uma simples imagem, era a prova de que, mesmo após anos de distância e arrependimento, era possível encontrar o caminho de volta para o amor da família. Aquela tarde marcou um novo capítulo em suas vidas, e todos sentiram que algo fundamental havia mudado. João sabia que o Alzheimer não perdoaria, mas estava decidido a viver cada momento com eles como se fosse o último, valorizando cada sorriso, cada abraço, cada segundo ao lado de quem amava. Com o avanço do Alzheimer, João começou a ter dias de esquecimento mais intensos, mas ao mesmo tempo, sua relação com Marcos e Pedro se fortalecia. Cada visita era uma celebração dos momentos que compartilhavam juntos, e João sabia que estava cercado de amor e cuidado, independentemente do que sua memória lhe permitisse lembrar. Para ele, ver o rosto de Marcos e o sorriso de Pedro era como reencontrar seu porto seguro, lembrando-o do amor que havia cultivado e da família que, enfim, estava ao seu lado. Num dia ensolarado de primavera, Marcos teve uma ideia especial. Ele convidou João e Pedro para passarem o fim de semana na casa de campo da família, um lugar que não visitavam há anos, mas que guardava lembranças da infância de Marcos. A proposta animou João, e a expectativa de passar tempo de qualidade com a família trouxe uma energia renovada. Ele decidiu aproveitar cada instante como se fosse único, saboreando cada momento. Ao chegarem à casa de campo, João foi tomado por uma sensação de nostalgia ao ver o jardim onde costumava plantar árvores e flores, ainda vibrante e cheio de vida. Pedro, curioso e entusiasmado, pediu que o avô lhe mostrasse como plantar mudas, uma atividade que ele ouvira histórias, mas nunca vira o avô fazer pessoalmente. João aceitou com prazer, e os dois passaram a tarde debruçados sobre o solo, sujando as mãos de terra e rindo das pequenas imperfeições da plantação. Pedro plantou suas primeiras flores ao lado do avô, e João, sorridente, prometeu a si mesmo que retornaria para vê-las crescer. Naquela noite após o jantar, Marcos trouxe o álbum de fotos da família, um costume que se tornara querido entre eles. Ao folhearem as páginas, João compartilhou com Pedro as histórias que ainda lembrava, e, quando a memória lhe falhava, Marcos completava os detalhes.
Era uma dança de palavras e lembranças, uma celebração do que ainda tinham e do que construíram juntos. João se sentiu aquecido, vendo como o amor por sua família era algo que nem o Alzheimer poderia apagar. No dia seguinte, decidiram fazer uma caminhada pelo bosque próximo à casa. João caminhava devagar, mas com brilho nos olhos. Ele parava em cada árvore, tocava nas folhas e ria das histórias que surgiam em sua mente. Muitas delas confusas, mas todas felizes. Pedro observava com admiração, aprendendo-se que, mesmo com as dificuldades, seu avô encontrava beleza em cada detalhe do presente. Ao final do dia, os três se sentaram no gramado, observando o pôr do sol que tingia o céu de cores intensas. João, com um sorriso tranquilo, segurou a mão de Marcos e Pedro e disse: "Eu posso esquecer muitas coisas, mas nunca vou esquecer como me sinto agora. Vocês são o meu maior presente." As palavras ecoaram com força, e Marcos e Pedro sentiram o peso do amor do avô, sabendo que aquele momento era um verdadeiro presente. João viveu muitos dias ainda, cercado pela presença amorosa de Marcos e Pedro, mesmo quando a memória falhava. Ele encontrava alegria nos encontros, nas risadas, nas pequenas aventuras. A casa de campo se tornou um refúgio onde voltavam frequentemente, regando as flores que haviam plantado juntos, criando novas lembranças que, mesmo sem estarem na mente de João, permaneciam em seu coração. E assim, João seguiu sua jornada com o apoio da família, celebrando cada dia e redescobrindo a beleza de viver cercado de amor. Seu legado, mais do que lembranças, era o amor compartilhado e o exemplo de que sempre é possível construir novas conexões, independentemente dos desafios que a vida impõe. Você já pensou em como uma história pode tocar o coração e transformar vidas? Inscreva-se agora e venha fazer parte de uma comunidade que valoriza as emoções e a importância dos laços familiares. Aqui compartilhamos histórias reais de superação. Em Moripordal, relatos que inspiram, emocionam e nos lembram do valor das conexões que construímos. Junte-se a nós e não perca nenhum capítulo dessa jornada. Esperamos por você para vivermos essas histórias juntos.